Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do podcast Atualizando Urandi. O meu convidado de hoje é um grande amigo, aceitou vir bater um papo com a gente. Na verdade, esse papo já era para ter acontecido, mas devido à agenda dele ser sempre cheia, hoje ele conseguiu nos atender. Estou aqui com o meu companheiro Matheus Silveira. Matheus Silveira, ele é vereador do nosso município, vou até pegar a colinha aqui, viu gente, porque é muita coisa uma pessoa só. Ele é vereador atuante aqui do nosso município, é secretário-geral do STTR de Urandi, técnico em agropecuária, licenciando em pedagogia pela Unimontes, agricultor familiar e meu grande amigo, Matheus Silveira. Seja bem-vindo. Primeiramente, agradecer ao convite, Edmar Oliveira, ao podcast Atualizando Urandi. É um prazer estar aqui junto com vocês, conversando com todas as pessoas que acompanham esse podcast. Primeiramente, parabenizar você por esse trabalho, mais um trabalho, né? Você sempre lançando novas ideias, com responsabilidade, com transparência, isso é importante. E Urandi ganha, a população também que acompanha o podcast, não só de Urandi, mas de todo o Brasil, de todos os lugares que acompanham, ganha com esse podcast. É um podcast assisti desde o lançamento, também as entrevistas que já passaram por aqui, que você entrevistou as pessoas. E é um prazer estar aqui. Você é um grande amigo de infância, pode-se dizer. Estudamos juntos no Colégio Municipal. Sim. Caminhamos juntos em várias oportunidades, tanto na vida profissional, né, nas questões na campanha, em relação a 2016, quando você me assessorou no marketing, desde lá, no início, né, do seu trabalho com as câmeras digitais. Com celular, viu? Começamos com celular. Isso mesmo. Você tinha já, né, uma atuação muito grande na rádio, mas no marketing estava iniciando, né, essa parte da videomaker, eu acho que é assim que se fala. Isso. E aí você foi um grande parceiro, né? Já era um amigo e se tornou um grande parceiro, né, nessa minha vida pública, né, nesse meu caminhar. Desde o início, como você mesmo colocou, com o celular, me assessorando e me passando ideias. E assim fomos se tornando mais amigos ainda, companheiros, compadres. E é um prazer mesmo de estar aqui com você, batendo esse papo. Espero que vocês possam nos acompanhar. E já agradeço e segue aí o podcast Atualizando Urandi, porque tem muita coisa boa na edição de hoje. Isso, muito bom mesmo você estar aqui. Eu gostaria de lembrá-los que o nosso podcast Atualizando Urandi, ele tem o apoio oficial do Café Bom Sabor. E aí, você já conhece o Café Bom Sabor? Com certeza já, né, companheiro? Maravilha, hein? Porque muita gente conhece. Eu sempre falo aqui com os meus convidados, em 10 anos de casado, em minha feira, eu nunca compro outro café. E não é agora porque ele está aqui nos apoiando o podcast, não. Quando eu falei com o pessoal, quando a gente estava fechando, né, a parceria, eu falei, os meninos, eu vou mandar uma foto para vocês aqui no armário e vocês vão olhar o que tem aqui. Mandei a foto dos pacotes de café Bom Sabor. Deixo aqui já um abraço especial para o meu amigo Zé, para o amigo Jean, né, que confiaram no nosso trabalho e estão aqui apoiando o podcast Atualizando Urandi. Já convido aqui o meu companheiro para tomar um cafezinho comigo, né? Aceita um café? Aceito sim, ué. Pronto, você tá tomando água, mas no café também tem água, viu? Maravilha. E lá vamos nós então bater um papo legal aqui. Matheus Silveira está aqui hoje pra gente conversar, bater um papo especial. Matheus Silveira, fica à vontade, você já tá bem à vontade. Uma delícia, viu? Você que ainda não provou o Café Bom Sabor, prove aí, ó. Uma delícia. Espetacular, viu, Edmar Oliveira? E realmente é bom sabor. Tem o extra forte, pra mim que gosto de um cafezinho assim mais forte, né? E tem também o tradicional, o extra forte do pacotinho vermelho. E temos o tradicional do pacotinho amarelo. Em todos os supermercados de Urandi, de toda a região, você encontra. Muito bem. Tá dado o nosso recado. Agradecer mais uma vez o nosso patrocinador. Como eu já apresentei aqui o meu convidado de hoje, eu gostaria, companheiro, que você... Eu vou falar, gente, sempre companheiro, porque é um hábito que a gente pegou, né, de estar sempre nesse tratamento. Companheiro, companheiro, né? Realmente é um grande companheiro. E assim, esse dizer veio dos movimentos sindicais, né? É por lá que a gente sempre, a maioria das vezes, também se encontra. Então, eu gostaria que você colocasse para nós, Matheus Silveira,
Gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, quem é você, quem são a sua família. Sei que você é daqui do nosso município. Gostaria que você colocasse pra gente aí o início de tudo. Como começou, de onde veio o Matheus Silveira? Pronto. Matheus Silveira é um jovem ali da comunidade Cova de Mandioca. Para quem conhece, ali fica próximo à Intubção, próximo ao Barreiro. Uma comunidade de pessoas humildes, mas de pessoas batalhadoras, sonhadoras, e que buscam o melhor sempre, né, para a comunidade, para a família e para si, né? Cova de Mandioca é o lugar que eu amo, o lugar que eu resido, até os dias de hoje. Nasci ali, sou filho de Maria Aparecida, falecida já. Minha mãe faleceu, eu tinha 8 anos de idade, e meu pai se chama Olício Nonato, né, uma família conhecida também, a família Nonato, que é dali da região da Cachoeira, do Telheiro, ali da região ali da Jaqueira, como muitos conhecem. É uma família grande, né? Tem meu avô, né, o Juvenal Nonato, tem irmãos aí na região de Licínio de Almeida. E eu nasci ali, na fazenda Cova de Mandioca. Como eu disse, minha mãe Maria Aparecida, já falecida, meu pai Olício Nonato. Tenho mais 3 irmãos, né? 2 que é de Maria Aparecida e Olício Nonato, que é o Matias Silveira. Atualmente não reside em Urandi, reside na cidade de Caetité. E aquele é Patrícia Silveira, que reside em Barra do Choça, próximo à Vitória da Conquista. E um irmão caçula, né, por par de pai, que é o Eduardo, né, o Eduardo Oliveira, que aqui reside em Urandi, aqui na sede do município. Diante disso, né, depois do falecimento da minha mãe, fiquei na casa da minha avó materna, Clélia Silveira, professora aposentada. Inclusive, deixar aqui um grande abraço. Dona Clélia, beijão para a senhora, uma das mentes brilhantes do nosso município de Urandi. Obrigado. Minha avó conhecida, né, como você conhece ela, uma senhora que foi a professora por muitos anos ali do Grupo Escolar Leobino Monteiro, um grupinho escolar renomado no município, ali na Fazenda Cova de Mandioca. Minha avó atuou ali a vida toda como professora. Muitos conhecem, que estão nos assistindo, conhecem a Clélia Silveira, né? Residi e resido até hoje ali naquela comunidade. E o falecido meu avô paterno era o Edivan Monteiro, né? Didi Monteiro, muitos conheceram, da família Monteiro ali da região, ali de Passagem do Meio, Pedras e Cova de Mandioca. E por par de pai, eu já citei aqui o meu avô Juvenal Nonato, também é conhecido na região do município e também na região ali da Jaqueira, da Cachoeira. E minha avó Maria Soares. Então, minha base familiar é essa. E até hoje estou ali em Cova de Mandioca, tenho a minha propriedade, pequena propriedade, crio pequenos animais, né? Algumas culturas também trabalho. E sou muito feliz, Edmar, de ter essa trajetória, né? De superação, tanto a minha como a dos meus irmãos, uma trajetória de superação. Não foi fácil, né? Eu com 8 anos de idade, meu irmão com 6, minha irmã com 1 ano e poucos meses. Não ter mais uma mãe. Foi realmente muito difícil, mas superamos, né? Superamos. É um grande impacto na vida de uma criança perder justo a genitura, né? Sim, com certeza. Foi um grande impacto, né? Mas superamos e estamos, né, buscando aí o melhor para nós, né? Para a família. E também fazendo o melhor para os outros, né? Para os outros, né? No que é possível. Então, essa é a nossa trajetória, e daí então, depois vamos conversar mais em relação a esse meu caminhar. Mas a minha vida sempre foi ali pela comunidade Cova de Mandioca, que eu quero deixar um abraço aqui a todos os meus amigos ali de Cova de Mandioca, aos vizinhos, e a todos também que estão nos assistindo aí pelo podcast Atualizando Urandi. Muito bem, é bom a gente ouvir a pessoa e, de repente, ter feito parte, às vezes até um pouquinho, né, da vida dessa pessoa. Eu me lembro, né, dos nossos tempos de escola, 2004, 2005, né? Muitos anos já se passaram, e você sempre foi pequenininho, né? Eu me recordo, às vezes a gente até brinca, ele utilizava, gente, uma pulseirinha, mas não era uma pulseirinha assim, era uma correntona. Às vezes a gente brincava de coco, né? Às vezes pesava no pescoço dele, de tão grande que era a corrente e tão pequenininho que ele era. Mas está aqui uma mente brilhante do nosso município, que assim, a vida lhe deu alguns tropeços,
mas Deus te deu a mão, né? E você se levantou. E se levantou com muita maestria, né? Hoje, quem vê você, né, a sua história aqui no município, e é importante a gente ter um canal como esse para a gente contar mais a fundo. Às vezes você vê Matheus Silveira pela rua e não sabe o exemplo de superação que é esse cara aqui. Não estou dizendo que eu ouvi a história dele por boca de outras pessoas. Eu acompanhei, né, a história dele por vários anos. Como você colocou, tive a grande satisfação de ser o assessor de marketing dele desde o ano de 2016, não foi isso? Quando a gente, como eu disse, a gente utilizava ainda o celular na época, não tínhamos, né, todo esse equipamento, todo esse aparato com a tecnologia que nós temos hoje. Mas assim, eu sempre coloco para as pessoas, Matheus Silveira, da minha gratidão à sua pessoa, e ainda gostaria de colocar que esse podcast, essa possibilidade que eu tenho hoje, inclusive de levar a história de outras pessoas, eu sou muito grato à sua pessoa por ter acreditado no momento em que eu estava ali, nem iniciado não tinha ainda, né? E você acreditou, olha, eu vejo em você que você um dia possa ser um cara que vai contar muitas histórias. E ali me deu a oportunidade, da sua forma, do seu jeito, e graças a Deus hoje estamos aqui tomando esse café e batendo esse papo. Eu sou muito grato à sua pessoa. Rapaz, eu fico feliz, Edmar, sempre, desde da infância, né, no colégio municipal, como você disse, eu franzilinho, gostava muito, né, de uma corrente. Eu não me lembro se eu comprei, se eu ganhei, mas eu gostava muito de uma corrente grande de coco. Era maior do que eu essa corrente. Mas lembro muito de você. E depois afastamos, porque eu fui estudar fora, né, fazer um curso técnico. Mas quando retornei aqui aos trabalhos, a entrar no movimento sindical, que reaproximamos de novo, e conhecer seu potencial, né? Eu sabia do seu trabalho na rádio, né? O seu potencial também como locutor, como músico também, mas sempre dialogando e conversando com você, essa nossa amizade sempre tivemos. Eu vi esse potencial e hoje tá aí para todos verem, né? O potencial, a pessoa que Edmar Oliveira o grande profissional, né? Em todas as áreas que ele atua, faz com muito carinho, com muita dedicação e realmente uma pessoa dedicada, né? E quando conversamos, que você falava da ideia, né, de evoluir no marketing e tal, e você falava do podcast, eu falava, rapaz, já tá na hora de você iniciar esse trabalho. Isso há muitos anos atrás. E eu, né, esperando mais pra frente aí. Pois é, e eu sempre falava de pode começar, você tá preparado, seus equipamentos estão preparados. Inclusive eu lembrava de olha como nós iniciamos, você fez meu marketing em 2016, na campanha de 2016 com celular. Foi. E fomos, claro, os outros também teve um potencial, mas fomos um marketing, né? Edmar propôs um marketing, a campanha de Matheus Silveira, na época Matheus do Sindicato, em 2016, profissional, com qualidade, que foi superação naquele momento, que muitos candidatos naquele momento não faziam, né? E você com celular, eu lembro que nós foi a Guanambi comprar junto um pano verde, eu esqueci o nome. Chroma Key. Para você fazer as edições de fundo. Então, assim, ó o grande potencial em 2016, que o Brasil não estava fortalecido ainda em marketing digital, né? E você já estava evoluído no seu tempo. Então, há muitos anos atrás, você já comentava do podcast, eu sempre te incentivando a iniciar esse trabalho, mas tudo tem o seu momento. Verdade. E você começa 2024 brilhantando aí com grandes entrevistas, e eu sei que vai ser um potencial, esse seu podcast já é um potencial, porque você tem uma responsabilidade, né, e um carinho muito grande pelo que você faz, e eu sei que vai ser sucesso mais ainda. Obrigado, Matheus Silveira. Pois é, então falando em relação às suas caminhadas, logo depois, é claro, né, de toda essa vida sofrida, de todo esse aprendizado na vida, veio um movimento muito especial na sua vida, que eu diria assim que também foi um divisor de águas, que foi o movimento sindical, não foi isso? Sim, como eu disse, a minha infância sempre ali acompanhando a minha avó, que é muito católica, a minha mãe também, muito católica, participando dos movimentos da igreja católica, né? Os encontros de comunidade, ali sempre ajudando, vendia geladinho ali depois dos eventos da igreja. Então sempre ali naquele meio, eu sempre gostei daquele meio, né? As catequeses, aquele espaço comunitário. Daí então fui estudar, né? Estudei no colégio municipal e tive a oportunidade de fazer o ensino médio com um técnico integrado numa escola chamada
EFA, Escola Família Agrícola de Caculé, né, onde que eu fiz o meu ensino médio integrado com técnica em agropecuária. E daí então abriu mais as portas ainda para mim entrar nesse movimento que chama Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, né? Então, daí então, quando ingressei na EFA, eu busquei participar mais das associações rurais, né, da associação da minha comunidade, contribuindo ali com os trabalhos da comunidade. Lembro que teve um projeto na EFA, se tiver algum colega meu da EFA que esteja assistindo aí, ou algum professor, algum monitor, teve um projeto muito importante na minha vida. Se pagava na época R$200 mensais, um projeto de, se eu não me engano, foi 3 ou 4 meses, você ganhava uma bicicleta Monarch, ia dar uma assistência às famílias ali da comunidade. Você fazia um cadastro de uma quantidade de famílias, que eu não lembro como hoje, e dava uma assistência, tipo uma assistência técnica, na questão de orientação, como descartar o lixo da sua residência, nas hortaliças, na criação dos suínos, das galinhas, na área técnica, né, que a gente Tudo isso estudando. Dentro do espaço escolar. Sim, a teoria aprendia na escola e a prática fazia na comunidade, né? Sim. O ensino técnico e agropecuária da EFA de Caculé é de modalidades. Você fica uma temporada na escola e outra temporada você fica na tua casa, né? 15 dias na escola, 15 dias em casa. E esses 15 dias que eu estava em casa, além de fazer os estudos técnicos, né, de responder os questionários, as tarefas que os professores, os monitores, que, como é falado na escola, enviava pra gente, tinha as práticas também que a gente tinha que fazer. Em prática. E aí tinha esse projeto, foi onde que eu me interessei mais ainda, né? Eu cadastrei uma quantidade de famílias na minha comunidade, comecei a acompanhar, né, com essa monarquinha ali, e ganhei um trocadinho. Foi onde que eu comecei também a melhorar a questão da minha criação de ovinocultura. Gosto e gostei, né, e gosto muito de criar ovinos. Hoje não tenho, por questões de cachorros na comunidade e tal, mas foi onde que eu comecei a criar ovinos na época, né? Foi esse dinheirinho que eu cerquei uma área da propriedade da minha avó, comecei a criar ovinos. E daí então, Edmar, eu comecei a interessar mais ainda pelo trabalho comunitário, pelo associativismo. E sempre tive essa curiosidade. Eu, o sindicato, uma época, na pessoa da ex-presidente Leide-Jane Balieiro. Leide-Jane, mandar um abraço para você, viu, Leide? Tá acompanhando a gente também. Leide-Jane, junto também com a Juliana, atual presidente do sindicato. Isso, um abraço, Ju. Deixa um abraço também a Juliana e a Leide-Jane. Me convidaram a fazer parte de alguns grupos de jovens no sindicato. Como você conhece, você também fez parte, né, uma comissão de jovens do sindicato. E aí sempre fazendo parte, estudando e fazendo parte. Daí então, terminei os meus estudos na EFA de Caculé. Eu terminei poucos meses, sofri um acidente, que eu quebrei a rótula do joelho. Nossa. Sofri um acidente. Viu aí como a gente ficou esse tempo afastado? Sim, disso não, eu não me recordo. Não, você não é, porque eu terminei os estudos, estava preparado a ir trabalhar no oeste da Bahia, mas aí eu sofri esse acidente, fiquei em torno de 6 meses a 1 ano parado, né, recuperando esse acidente, né? Foi um acidente que eu quebrei a rótula do joelho. E aí então, tive que sair, infelizmente, do meu município, da minha comunidade, porque não tive oportunidade de trabalho. Fui para o oeste da Bahia, né? Fui para a região ali de Barreiras, Luiz Eduardo, mais propriamente ali em Roda Velha, né? Que foi ali que você se especializou, então, em técnico agrícola. Eu já tinha concluído técnico agrícola, e aí foi caçar uma oportunidade de ganhar meu dinheiro, tá? Na comunidade eu trabalhava no dia de serviço, ali ajudando a minha avó ali também, que tinha uma criação de gado, mas eu tive que sair para melhores condições, ter um futuro melhor. E a oportunidade que surgiu foi ir para o oeste da Bahia trabalhar no agronegócio. Então atuei por 4 meses no agronegócio. Eu fui para essa fazenda lá em Roda Velha, do município de São Desidério, próximo a Luiz Eduardo, Barreiras, e atuei lá 4 meses. Enquanto eu estava atuando lá, foi onde que teve o convite de Leide-Jane e Juliana para mim vir atuar no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Urandi. Naquele momento, entraram em contato comigo, já sabia da minha atuação anterior pela comissão de jovens, junto com a associação, desse meu gostar, né, do trabalho comunitário ali. E aí eu recebi essa ligação dessas companheiras. Também quero deixar um abraço, um companheiro que me ligou, que conversou muito comigo, foi o Cosme Nascimento de Guanambi, assessor do Polo Sindical de Guanambi. Amigo Cosme, assessor do Polo. Cosme é um companheiro, depois quero até citar a importância de Cosme na minha vida política, né? Sim. E aí recebi essa ligação, fiquei muito feliz, porque nunca gostei do agronegócio,
em relação ao trabalho, ao sistema, né, de trabalho, a forma de tratar os funcionários. Eu passei isso na pele, no agronegócio, eu posso falar isso, em relação a esse tratamento com os funcionários, naquele momento que eu sofri. E quando eu recebi esse convite para retornar para o meu município e atuar, contribuindo com o movimento sindical de Urandi, na formação dos jovens rurais, eu já pedi a minha demissão lá e retornei para o município de Urandi imediatamente. Onde foi que eu ingressei no sindicato e sendo convidado a fazer parte ali como secretário de jovens e adolescentes da entidade. E daí então, fui fazendo o meu trabalho, né? Teve várias atuações, né, como festivais, organizados por nós, pela equipe também do sindicato, entre outros trabalhos de formação da nossa juventude rural. E aí fui crescendo, né? Hoje estou como secretário-geral e fui crescendo nessa caminhada aí do movimento sindical. Conheci muitas pessoas, tanto aqui do município também como da região e da Bahia, né? Tive a oportunidade de viajar para vários lugares representando os nossos trabalhadores rurais, em especial a nossa juventude. Então, foi esse momento assim, inicial da minha vida a chegar no movimento sindical, Edmar. Lady Jane já tem um bom caminhar, ou seja, tem uma boa caminhada no movimento sindical, e ela com certeza, com essa experiência, ela viu em você uma pessoa que com certeza viria para somar, assim como aconteceu, né? E a nossa companheira Juliana dando então prosseguimento a esse trabalho muito importante no nosso município, que é o cuidar com mais cuidado dessa classe tão sofredora, né, companheiro, que é a classe dos trabalhadores rurais. Já fiz o convite para a Juliana, já conversamos, ela estará aqui conosco em breve, nossa querida amiga Juliana, presidente do STTR de Urandi. Pois bem, logo depois dessa caminhada sindical, tem a sua chegada na política. Não se esqueça aí de colocar, né, a participação do nosso amigo Cosme, já quero aqui te lembrar, né, que você acabou de dizer. Uhum. Mas e aí, como foi essa chegada para algo que não era tão simples a algo mais complexo? Porque sabemos que ser atuante no legislativo não é uma tarefa fácil, né? Como eu falei, né, sou suspeito um pouco de dizer, porque assim, fui quem gravei as ideias do cara e depois acompanho o cara prometendo e depois cumprindo. Claro, nós sabemos que cumprir 100% daquilo que está proposto não é fácil, não depende só do vereador, depende de uma série de outras, né, coisas que depende daquilo ali para poder se fazer. Mas como foi essa chegada na política, então, logo após a passagem pelo STTR? Pronto, como eu estava dizendo, o STTR foi um marco na minha vida, né? Mudou o meu conhecimento como município. Eu tinha um conhecimento de poucas comunidades e tal. Quando eu entrei no sindicato, isso ampliou o meu conhecimento, né? Essa minha atuação também, as pessoas passaram a me conhecer melhor, né? O trabalho de Matheus Silveira, junto com a juventude, junto com os trabalhadores rurais, no atendimento ali no STTR de Urandi. E nisso, quando chegou próximas eleições de 2016, algumas pessoas falaram: Matheus, por que você não sai candidato a vereador? Eu falei: rapaz, é muito difícil, né? Eu lembro que, e até hoje, em muitos lugares, né, no nosso país, se via o espaço do legislativo ou do executivo, Edmar, como lugar para pessoas que têm recursos, né, que têm dinheiro, pessoas, famílias de tradição política. E eu não tive família de tradição política. E né? Tocando nesse assunto, Matheus, eu, naquela época, por estar próximo a você, ouvi muitas pessoas dizerem: ele não consegue não, porque não tem dinheiro, né? Uhum. Pois é, e aí eu não tinha tradição política, ninguém da minha família foi político anteriormente, eu não tinha dinheiro, também não tenho até hoje, né? Para investir numa campanha e tal. E aí, então, mas muitas pessoas me procuravam: Matheus, você tem um potencial, né? Você é um jovem, naquele momento eu estava bem mais franzilino do que hoje. Se você observar o meu santinho de 2016, eu usava óculos, né? Bem franzilino mesmo, né? Ixi, esse menino aí, candidato. Mas aí muitos vieram falar: Matheus, tem que ser candidato. Aí foi onde que entrou o Cosmo, né? Onde que eu te falei do Cosmo Nascimento. Deixa um abraço, Cosmo, para você. Assessor do Polo Sindical, da FETAG, do Polo Sindical de Guanambi. Eu liguei para Cosmo. Falei: Cosmo,
Foi um dia de domingo, não esqueço, à tardezinha. Eu falei, Cosme, rapaz, as eleições... Isso faltava poucos dias para as eleições, tá? Não foi uma coisa de meses de planejamento, não. Foram poucos dias mesmo. Se eu não me engano, coisa de, no máximo, 60 dias antes das eleições. Foi coisa rápida. Em 2000, no caso, 2015 para 2016. Não, é 2016, porque a eleição sempre em outubro, né? Ah, verdade. Foi em 2016 mesmo, né? Isso. Então foi poucos dias cheio. antes. Isso, poucos dias antes das eleições. Verdade. Eu falei, Cosme, um domingo à tarde, como eu moro na zona rural, lá não tem o sinal da TIM, né? E não tinha internet na minha casa naquele momento. Eu fui até um local afastado da minha casa, mesmo na propriedade nossa lá, né? Eu pegava o sinal e fui ligar para Cosme. Falei, Cosme, amigo, rapaz, eu tô aqui pensativo. O que foi, Matheus? Falei, você foi um dos incentivadores para mim vir para o movimento sindical e eu quero te fazer uma pergunta e quero uma sugestão tua, uma opinião tua. Muitas pessoas estão falando para mim sair candidato a vereador agora nas eleições de 2016. Tá vendo? O que você acha? Aí pronto, aí Cosme falou, rapaz, eu acho o seguinte, se você tá com vontade, coloque seu nome, Matheus. Falei, mas Cosme, eu não tenho recurso, minha família não tem tradição política. Como é que eu vou fazer? Não, tudo na vida tem um começo. Pode ser que você vai ser o primeiro a criar e mostrar que é capaz de chegar lá, né? Chegar nesse poder, chegar nesse espaço do legislativo. E daí então, Cosme me incentivou bastante, falou, olha, se você tem essa vontade, se você tem esse querer, com responsabilidade, com transparência, né? Converse com o seu trabalho, com os amigos, e parte para cima. Você tem o meu apoio. E então, passei a semana pensando e defini realmente em sair candidato a vereador em 2016, junto com o grupo político da época na oposição do então prefeito. E caminhei. E daí onde que eu fiquei mais conhecido ainda. Muitos já me conhecia do trabalho do sindicato, e aí o povo falou, é o menino do sindicato, e fiquei mais conhecido ainda com essa minha candidatura em 2016. Não cheguei a ser eleito, na época eu fiz 289 votos. Que já foi bom, né? Muito bom. Vindo zerado, vamos dizer assim, né? Zerou o game e começou do zero, 200 e quanto? E 89 votos, né? Já foi para você falar assim, ó, tô pronto para tentar de novo. Sim, Admar, não ganhei, mas eu fiquei tão maravilhado com aquelas eleições, porque eu observei 289 pessoas, né? Te depositar um voto de confiança, muitas pessoas confiando no seu potencial e na sua pessoa e no seu projeto político. Afinal, são 11 disputando, né? Tinha mais. Pessoas. Só tem 11 vagas, mas na época tinha quase 40, se eu não me engano. Isso. E eu fiquei na segunda suplência. Olha o potencial que foi a candidatura daquele jovem agricultor familiar, Verdade. secretário de jovens do sindicato, entendeu? Que não tem tradição política, que não tem recursos, tá? Sou de família trabalhadora, sou trabalhador. Então, assim, foi um marco na minha história. Eu fiquei muito feliz. Mesmo não ter ganhado, mas eu saí muito feliz daquelas eleições. Mesmo. E aí, Matheus Silveira ficou mais conhecido ainda, depois das eleições de 2016. Aí foi onde que eu fortaleci mais o trabalho junto ao sindicato, né? E buscando sempre, como eu sempre atuo até hoje, com responsabilidade, com honestidade, com transparência, fazer o meu trabalho. E aí fui tocando o barco, né? Trabalhando, contribuindo com a luta sindical, com os agricultores e agricultoras familiares, com a juventude, com as mulheres, né? Junto com as associações rurais, e fui crescendo até chegar a 2020, que eu consegui assumir, né? Um espaço entre o meu grupo político, fiquei em terceiro lugar, né? Entre todos, fiquei em quinto lugar. Em 2020, fui eleito vereador no município de Urandi. Então, minha trajetória política em todas as formas. A quinta posição foi a sua, né? Sim, das 11, a quinta posição foi a minha entre todos, né? E dentro do grupo político, meu grupo político, eu fiquei em terceiro colocado entre o meu grupo político. Então, foi um marco na minha história. Claro que trabalhamos muito para chegar a conquistar a cadeira, né? Foi 4 anos. Depois de 2016, eu foquei. Eu falei, eu quero me tornar vereador, né? E vou trabalhar para isso, para tornar vereador e mostrar que tem como fazer diferente, né, Edmar? E aí eu foquei mesmo,
minha atuação mais eficaz ainda. Busquei melhorar o meu marketing, você me assessorou depois de 2016, você me ajudou na minha campanha, no marketing, e no decorrer desses 4 anos, 2017 e 2020, você veio me assessorando no marketing e melhorou mais ainda e avançamos mais ainda em 2020, onde fizemos um belíssimo marketing e conseguimos realizar esse feito, né, que foi ser eleito como vereador do município de Urandi. Então, um jovem agricultor familiar, trabalhador, né, de família trabalhadora, que não tem tradição política, que vem do seu trabalho, das suas lutas no movimento sindical, a ser eleito vereador do município de Urandi com a votação acima de 500 votos. Então, isso foi um marco para mim. Eu sou muito grato, né, a todos e todas que depositaram esse voto de confiança a mim, né, votos realmente observando o nosso projeto político e o potencial que nós tínhamos para poder chegar, né, à cadeira do Legislativo Municipal, chegar a assumir esse espaço e estar fazendo, né, o trabalho realmente que tem e que deve ser feito pelo vereador, pela pessoa que está ali naquele espaço na Câmara Municipal de Vereadores. Muito bem, estou aqui conversando com Matheus Silveira. Já coloquei aqui a lista, né, de tudo que ele é no início aqui. Até tive que usar a nossa colinha, porque é muita profissão, né, em uma pessoa só. E é muito bom ouvir sua trajetória e saber que isso vai influir na vida de outras pessoas, não só na política, bem como tudo que a gente almeja. Se você tem vontade, você tem persistência, você consegue. Você é prova viva disso, né? E aí, como a gente tem visto essa sua caminhada até chegar na política, depois veio a presidência da Câmara, né? Que foi muito importante, foram 2 anos, não é isso? 2 anos. Que também foi um momento muito importante na sua vida, né, Matheus? Com certeza, com certeza. Como você colocou antes aí, para você que nos assiste, jovem, mulher, adulto, idoso, se você tem um objetivo na vida, né, seja na área comercial, pessoal, até mesmo na política também, planeje, né, e siga em frente que consegue, tá? Eu fiz isso na minha vida, esse planejamento, e busquei dedicar a minha caminhada nesse sentido, e cheguei no meu objetivo, e tem muitos objetivos ainda, Edmar, para frente, mas um passo de cada vez, né? Meu avô sempre fala, a gente não pode tentar colocar o chapéu onde o braço não alcança. A gente tem que ir subindo. Opa, obrigado. A gente tem que ir subindo um degrau de cada vez. E assim, para você que está nos assistindo, que queira buscar, né, alguma coisa na vida pessoal ou profissional, realmente foque, sonhe e persista que dá certo. Em relação à presidência da Câmara, isso também foi outro marco em minha vida, né? Outra coisa que eu não imaginava, né? Claro, planejei para chegar a vereador, cheguei a vereador, fui eleito a vereador em 2020. Em 2021, já fui convidado naquele momento, né, para o espaço de debate entre o grupo político nosso que foi eleito. Naquele momento, o grupo político que foi eleito foi 5 vereadores, né, da base do prefeito Arne. E aí falaram quem queria pleitear como presidente da Câmara, né? Quem queria dispor do nome. No primeiro momento, eu achava que eu não estava preparado, Edmar, para assumir uma responsabilidade dessa. Então, eu fui pensar, né? Pensar nessas questões em relação do espaço desse. Mas depois, conversando com algumas pessoas, com alguns amigos, me incentivaram. Falaram, Matheus, você tem um potencial. Você tem uma formação que contribuiu nessa área de planejamento, de administração, né? Na minha área técnica agropecuária teve matérias na área administrativas. Uhum. Você tem um conhecimento do trabalho do sindicato, mesmo estando presidente, mas está contribuindo ali, né? Como secretário-geral, sabe, né, administrar também. Acho que você tem potencial. O trabalho, né? Pode ser que seja a sua vez, pode ser que não. E aí eu fui trabalhar, fui conversar com os colegas, perguntando o que achava do meu nome como presidente. Tinha outros companheiros, né, que estavam pleiteando o nome naquele momento. E aí, no dia
da eleição, ou melhor, um dia antes da eleição da Câmara, falou, olha, você é o candidato do nosso grupo político. Pelos nomes que se apresentaram, o que observa-se, que chega e pode chegar a ser presidente, o nome mais aceitável entre os nomes que foi colocado é o seu. Aí eu falei, nossa, tem que ser eu? Eu falei essa pergunta, tem outros companheiros que estão mais preparados do que eu. Aí colocaram assim, não, tem que ser você porque a aceitação maior é do seu nome. E aí, então, encarei, né, essa oportunidade, né, coloquei o meu nome, junto com os demais companheiros que fazem parte da mesa diretora, e aí foi um marco de novo, né, como você, não sei se você lembra, eu estive, dos 11, tive 8 ou 9 votos. Foram 9. 9, né? Tive 9 votos favoráveis a meu nome para ser presidente da casa. E fui eleito como presidente da Câmara. O vereador mais jovem da Câmara, nunca teve mandato nenhum, já cheguei, já fui eleito com 9 votos e me tornei presidente da Câmara. Entrou na Câmara já como presidente. Como presidente. Então já a eleição foi dia 1º de janeiro de 2021. E aí já assumi a presidência da Câmara. E já foi posse de vereador e posse também da como presidente da Câmara. Isso, e assumi como presidente da Câmara. E aí, Edmar, nós buscamos fazer diferente, né? Revolucionamos essa questão na Câmara de Vereadores na área da transparência. Você lembra disso? Porque você foi empresa, ou melhor, sua empresa foi contratada, onde iniciou o marketing, até hoje está trabalhando lá pela essa responsabilidade tua, pelo esse potencial que você tem. Graças a Deus. Então, antes a Câmara não tinha, né, essa parte da transparência em relação à internet. Então já montamos ali um canal no YouTube, né? Você sabe tudo isso porque foi você que fez toda essa parte lá para a Câmara de Vereadores, né? E começamos a fazer as transmissões ao vivo da sessão, né? Para dar mais visibilidade do que está sendo tratado na Câmara de Vereadores. Buscamos também Inclusive, não, pedindo desculpa, mas é algo que se tem importante para falar nesse momento. Tiveram pessoas que lá no início falaram assim, mas para que transmissão e tudo? Claro, nem só pela profissão que você exerce em si, mas toda profissão que você exerce tem o porquê dela e para que aquele trabalho está sendo desenvolvido. Quando as pessoas diziam, mas a transmissão ao vivo, para quê? Infelizmente, eu gostaria de falar, a participação do povo, da sociedade civil, às sessões ordinárias e extraordinárias da casa é muito baixa. Você concorda comigo? Concordo. Muito baixa. O que ocorre? Se a gente não tem um plano, uma estratégia para essa prestação de contas, vamos dizer assim, e essa transparência feita pelas redes sociais, seria totalmente inviável chegar a tantas pessoas como tem chegado. Com certeza. Nós temos sessões que alcançaram milhares de visualizações, tornando isso transparente. E se não é por esse meio, acontecia e as pessoas não ficariam sabendo. Sim. Então olha só a mente brilhante desse cara. Foi Matheus Silveira que inventou isso? Não foi. Mas foi você quem teve a ideia de trazer para o nosso município visando a transparência. Então, assim, como eu disse, eu sou suspeito até de elogiar, porque sou eu quem faço toda essa parte do marketing da Câmara, mas sou feliz em lembrar que o resultado é a transparência e que muitas pessoas veem, assistem, porque fica lá disponível no canal, nas redes oficiais da Câmara. As transmissões ao vivo todas são disponibilizadas no canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Urandi. E essa transparência é muito importante. Então, assim, aqui colocando esse ponto positivo, eu gostaria de parabenizá-lo também por esse feito que você deixou, essa grande herança, inclusive, para os demais que vieram, a exemplo do nosso saudoso, querido amigo Gilmar Santos Pinto, que faleceu, né? E agora, né, sob a presidência do nosso amigo Edson Davi Júnior, e continuou esse trabalho.
futuramente, tudo bem, até de repente nem que não seja comigo, mas é importante manter esse trabalho, né? Com certeza. Então, como você disse, já existia em muitas câmaras de vereadores, e sempre eu fui muito curioso, né, em observar como as câmaras trabalhavam, mesmo antes de ser candidato mesmo em 2020, eu sempre acompanhava, né, as sessões do Senado, da Câmara dos Deputados, do Congresso em geral, e de outras câmaras de vereadores. Eu falei, por que o Urandi não tem isso? E quando eu assumi, foi uma das primeiras coisas que buscamos foi essa parte da transparência, tá? Uhum. Além de estar transmitindo no canal da Divulgadora América, que continua até hoje, busquei essa evolução da internet, né? De transmitir nas redes sociais. E tornou um marco para a Câmara de Vereadores de Urandi, como você disse. Nas nossas sessões, são milhares de visualizações simultâneas, né? Pessoas acompanhando do sofá da tua casa. Uhum. Tem amigos que falam, Matheus, eu faço questão de, na terça-feira da sessão, sentar no sofá da minha casa, ligar o YouTube e colocar no canal da Câmara para assistir as sessões dos debates. Tá vendo? Porque eu não tenho a possibilidade de ir até a Câmara, né? Isso. Mas estou em minha casa assistindo e sabendo o que os vereadores estão votando e discutindo lá pelo povo. Então isso foi um marco. Eu considero um marco em minha gestão como presidente. Um grande marco. E teve muitas ações, né? Em 2021 nós buscamos a reforma da Câmara Municipal. Que ficou linda, né? Não é? A Câmara é um prédio do Executivo, né? Foi feito na época do prefeito Adonai, se eu não me engano. E nunca houve uma reforma daquele porte que eu busquei fazer. Uhum. Então fizemos um investimento na época quase R$100 mil. Fiz todas as economias, né? Para poder investir na reestruturação daquela Câmara. Busquei a parte de sonorização. Impecável, impecável. Um investimento que nós aplicamos, né, microfones individuais para os vereadores. Com muita qualidade. Uma mesa de som excepcional. Então, nós melhoramos nessa questão da infraestrutura, além do prédio, da reforma, né, de piso, de pintura, né, o painel atrás ali, com destaque ali, né, com Antonino, o nome da Câmara, né, Antonino, né, Ezequiel Públio. Então, assim, além dessa infraestrutura modernizada, nós trabalhamos nessa questão da sonorização, porque realmente precisava, observarmos que estávamos pecando nisso, investimos nisso e também investimos na questão da segurança, né? Segurança e na modernização também para os funcionários. Então trocamos toda a parte de armário, a parte de arquivos, né? Criamos novas salas para o presidente e também para guardar a documentação da Câmara. Um gabinete para o presidente, né? Um gabinete para o presidente, criamos lá também. A parte, né, como eu falei, de segurança, câmeras, nós temos ali equipamentos de câmera 24 horas funcionando para proteger a Câmara de Vereadores. E além de tudo isso, devolvemos recursos para o município, né? Conseguimos devolver um montante ainda no final do segundo ano, né, do mandato como presidente da Câmara, um montante quase chegando na faixa dos R$100 mil, mesmo fazendo todas essas modernizações, mudando toda essa estrutura, modernizando toda essa parte de sonorização, de transmissão, conseguimos ainda devolver recursos para o município aplicar na área que desejar, né? Porque a Câmara ela não acumula recursos, ela tem uns recursos mensais, quando chega no final de cada ano, se você investiu e aplicou aquele recurso, ok. Uhum. O que ficou, você tem que devolver, é obrigatório devolver para o município. Aí é de responsabilidade do município. Municipal. Isso, devolve para o executivo, e o executivo tem a responsabilidade de investir como observa, né, melhor aquele recurso. Que é o que se chama de duodécimo? O duodécimo, todo mês tem um duodécimo, e aí no final, né, do ano, se tiver recursos em caixa, tem que zerar a conta da Câmara, aí você tem que devolver aquele recurso se sobrar. Desde 1 centavo até 1 milhão, né? Mas tem que devolver, independente da quantidade de recursos. E aí nós fizemos todo esse trabalho, Edmar, de modernização nos veículos, né? Peguei um veículo na época que foi o Gol, estava realmente numa situação que não estava nem conseguindo andar, fiz toda uma reforma naquele veículo, coloquei para funcionar. E além de tudo, o trabalho, né? Eu fui um dos presidentes que teve essa responsabilidade, não que os outros não teve, todos teve a responsabilidade, mas eu sempre observava nos gastos, né? Uhum. Nas aplicações, como que eu ia aplicar aquele recurso, né? O que seria mais viável para a população, para a Câmara funcionar com maior modernidade,
com maior responsabilidade, e aí eu fui um presidente em relações a diárias que o que menos se investiu em relação a isso. Né? Tive a responsabilidade de aplicar corretamente todo o recurso, né? Para diárias, na transparência, na questão dos veículos. Né? Se você tem uma ideia, eu em 2021 e 2022 gastei menos recursos na área de combustível do que anteriormente outros presidentes. Então, assim, o combustível estava em alta, eu com 2 carros rodando, e gastei bem menos do que anterior, que tinha um carro só rodando. Então, trabalhei na economia, sempre com essa responsabilidade. Então, foi pé firme, né? Sim, pé firme nessa questão, né? E a população vê, né, a mudança que teve a Câmara de Vereadores anterior a Matheus Silveira, presidente Matheus Silveira, e posterior a Matheus Silveira. Muito bem, é visível, né? Tá lá para todo mundo ver. E com certeza, eu quero parabenizar, né, o atual presidente, que continua fazendo esse trabalho, o amigo Edson Davi Júnior, o companheiro também, amigo, falecido presidente Gilmar Santos Pinto também, deu continuidade nesse trabalho de transparência, porque isso é importante, né? Deu continuidade nesse trabalho, com responsabilidade, com transparência, e o Edson Davi Júnior também vem fazendo esse trabalho com muita responsabilidade. Quero lhe parabenizar, Edson Davi Júnior, atual presidente da Câmara, por essa atuação, né? Uma pessoa também responsável, que pensa o melhor para a Câmara, o melhor para a população. Sim. Inclusive, Edson Davi Júnior, ele se mostrou muito responsável, uma pessoa também de pouca experiência, claro, porque pegou num momento muito turbulento, né, a presidência da Câmara, mas ele vem se mostrando muito atuante também, justamente por ter sido esse momento de tanta turbulência, que de repente ele poderia ter uma dificuldade, e ele, né, como eu disse, né, faço marketing lá, eu tenho acompanhado, inclusive nos vídeos, o quanto que ele vem melhorando, o quanto que ele vem preocupado na atuação da presidência, e por isso a gente, com certeza, aqui, né, colaborando com a sua fala, a gente abraça e também parabeniza o presidente Edson Davi Júnior, atual presidente nesse ano de 2024. Bem, mais uma pauta que eu gostaria que a gente discutisse aqui. A gente tem visto, né, nesses últimos, até nesse último ano e nesses últimos meses, em especial agora no período chuvoso, o nosso município ele sofre um pouco em relação às águas, né? Ou seja, a água que está chegando à nossa torneira. E por esse motivo também vimos que desde o ano passado é algo que o vereador, né, atuante, lá sempre nessa luta, vem preocupado com a questão ambiental do nosso município. É uma luta que não tem sido fácil, né? Inclusive tem tido audiências públicas, exemplo da que aconteceu no final do ano. Essa semana passada, para você que está acompanhando agora o início, né, dessa nossa conversa e a estreia do nosso podcast, semana passada houve uma audiência pública pela promotoria especializada, né, através do promotor Dr. Jailson, e foi algo que foi, vamos dizer assim, entre aspas, alertado pelo então vereador, ainda no ano passado, no início das obras do Parque Eólico, né, mais precisamente falando, né, diretamente sobre o assunto. E assim, é algo que entre os 11, vamos dizer assim, foi o vereador destaque que já previu mais ou menos esses impactos, não é isso? E Sim. Que hoje está causando tantos problemas, até mesmo com a justiça, para tentar resolver algo, né, dessa magnitude. Com certeza, demais. Estamos passando, nosso município de Urandi, a nossa população está passando por um momento difícil, né, em relação ao abastecimento de água, né, por questões, no meu ver, um dano ambiental cometido pelas obras do Parque Eólico Serra das Almas, as nascentes do Rio Cabeceiras Raiz e a barragem do nosso município. E desde antes dessas empresas começarem a atuar, tem aí gravado, né, no canal do YouTube da Câmara de Vereadores, nas sessões, eu alertei essa minha preocupação. Lembro que foi em fevereiro, março de 2023, não tinha iniciado nem a montagem, né, das empresas no município. Eu fiz algumas pontuações em relação a isso. Uhum. E sempre eu coloquei população e toda, né, ao poder legislativo e executivo. Não era que eu era contra e não sou contra empresas no nosso município. Não, sou favorável à empresa no nosso município. Mas a minha preocupação naquele momento, e é hoje também,
desses impactos que poderiam ter causado as nascentes do Rio Cabeceiras Raiz. Naquele momento, Edmar, eu fui totalmente massacrado, né? E ignorado também. Ignorado. Né? Infelizmente. Infelizmente, naquele momento, quando eu pontuei essa minha preocupação desses impactos das nascentes e a barragem, eu fui alvo de fake news, muitas fake news nas redes sociais contra a minha pessoa. Eu fui totalmente atacado até por colegas na Câmara de Vereadores em relação a esse meu posicionamento. E muitos não me deram ouvidos, né, do que essa minha preocupação que eu tinha colocado. E procurei muitas pessoas que atuam tanto no executivo e também em movimentos sociais relatando essas questões. Eu lembro na época que me abraçou foi o movimento sindical, né, e algumas associações rurais abraçou essa minha posição, né. Mas sofri muito, fui alvo de muitas fake news nas redes sociais. Na época que se colocava era que o vereador Matheus Silveira tinha o seu salário garantido e queria impedir que as pessoas tivessem o seu emprego, o seu salário. Nunca fui contra a empresa, nunca fui contra o desenvolvimento do município. Sou favorável às empresas, favorável ao desenvolvimento. Mas eu observava que era preciso ter um debate maior com a população, com a sociedade, com o poder legislativo e com o executivo, para que nós pudéssemos ter um conhecimento maior de como seria essa obra. Então não tínhamos conhecimento nenhum, como até hoje não temos um conhecimento da complexidade dessa obra. Então a minha preocupação era essa, porque estava chegando, ia se instalar, ia começar as obras e não sabíamos o que ia fazer na nossa terra. E aí foi onde que eu pontuei, que eu observava que não era possível iniciar as obras naquele momento, porque as nossas nascentes poderiam sofrer, né, com o carreamento de material, a nossa barragem, o nosso povo ia sofrer com essas questões até no futuro. E daí então foi sempre colocando a minha opinião, nunca baixei a cabeça em relação a isso, Edmar, colocando a minha opinião. E infelizmente eu não me vanglorio em relação a isso, porque eu não queria que tenha acontecido, mas infelizmente aconteceu. Isso. Né? Observo que uma falha muito grande dos órgãos ambientais, aí já é do Estado, né? O município ele não tem nem muita força em relação a parar a obra ou a liberar algumas licenças. Isso daí é de competência do INEMA. E aí eu fiquei muito triste depois desse impacto, que até hoje atinge a vida da nossa população e fez um prejuízo, um estrago grandioso nas nossas nascentes de Cabeceiras e Raiz e na barragem. E isso tem se ampliado. Tem se ampliado para a região de Salinas, ali, Água Branca, Salinas. A nossa preocupação ainda é que isso se amplie para outras comunidades. E aí, depois dessas minhas colocações, eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, também abri uma comissão especial para discutir isso. E viemos sempre discutindo, né, com o INEMA, Ministério Público, Executivo Municipal. Já tivemos aí 2 audiências públicas, né, com a participação muito boa da população. E o Ministério Público especializado em meio ambiente, na pessoa do promotor Dr. Jailson Trindade, já está a par de toda a situação e está buscando as soluções para esses problemas. Mas eu creio que é preciso que a população mantenha-se organizada, né, mantenha sempre ativa, cobrando tanto do Executivo como também do Legislativo, para que outros vereadores se posicionem e também atuem. Não é só se posicionar, é preciso atuar também, fazer as denúncias necessárias, buscar questionar, né, nas sessões e protocolar solicitações para que esses problemas não continuem. Então nós queremos que as empresas venham, atuem, mas que possa e basta, né, de destruição do nosso meio ambiente, das nossas nascentes, e que esses problemas não continuem. Então nossa atuação foi desde o início, onde que muitos não acreditaram, muitos questionaram, e continuamos atuando até hoje, que hoje mostra, né, que eu estava correto naquele meu posicionamento. Sim. Em fevereiro, março de 2023. Exatamente. E hoje nós observamos aí a destruição, a lama que chegou na barragem, está chegando com as chuvas, e também o que chegou na nossa nascente. A nossa preocupação, além dessa destruição que teve, que isso continue abrangindo. Nós não queremos isso e vamos continuar atuando na Câmara de Vereadores para que isso não continue e não persista, Edmar. Muito bem, é um papo que, se a gente for falar das diversas ações promovidas pelo vereador
Matheus Silveira, pelo secretário-geral do STTR de Urandi, Matheus Silveira, né? Pelo jovem Matheus Silveira, a gente fica aqui 10 horas e a gente não fala. E só lembrar que está só começando, sangue novo, né? Um camarada que tem vontade de fazer pelas pessoas, de trabalhar pelas pessoas. Se a empresa estivesse passando e fosse o caso de ter um dano para a propriedade de Matheus Silveira e ele estivesse cuidando disso, vamos dizer que ele estaria certo, mas é muito mais bonito ver essa preocupação, Matheus, para todos os munícipes, né? Afinal de contas, a nossa cidade de Urandi comporta muitas pessoas, né? Nós sabemos que a nossa cidade tem crescido cada vez mais e nós dependemos de uma única água. Sim. A água potável, nosso bem maior, vem lá do Rio Raiz e Cabeceiras. É a nossa barragem. Tudo bem, tem a questão do desenvolvimento? Tem, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Mas, e o resultado que pode ser a longo prazo? Que pode demorar muito mais do que se espera? É nisso que tem que ser pensado, né? Eu sempre digo, às vezes a gente fala assim, os trabalhadores e tal, eles nem têm culpa, né, companheiro? Porque eles estão ali subordinados, né? Uhum. Não que a gente esteja defendendo ninguém, não é isso, mas eles estão subordinados. E nós sabemos que estão ali fazendo o trabalho deles. Mas a verdade tem que ser dita. Não é mais um dano, né? Não foi simplesmente algo que só danificou, mas vai demorar um bom tempo para se regenerar, né, esses problemas que a gente tem visto na nossa água. E a água que tem caído nas torneiras, principalmente nesse tempo de chuva, meu Deus, é complicado. Mas é isso, né? Você está aí para nos auxiliar, né, como parlamentar, bem como os demais edis, que também trabalham muito pelo município. Nós sabemos que a Câmara de Vereadores de Urandi hoje, ela traz 11 pessoas de grande responsabilidade, de grande importância para o nosso município, e um deles está aqui sentado, batendo um papo comigo, tomando aqui um cafezinho, bom sabor, que os copos já esvaziou, né? Tem que colocar mais. Companheiro Matheus, como assim disse desde o início, muito prazer ter recebido você aqui para esse bate-papo, e gostaria que você colocasse suas considerações finais, já fazendo o convite para voltar em breve para falar com a gente. Bom, eu que agradeço, Edmar Oliveira, a todos que nos acompanharam pelo podcast Atualizando Urandi. É um prazer estar aqui, né, junto com você, junto com todos. Pude aí passar um pouquinho, né, da minha trajetória, da minha vida. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham gostado. É um prazer mesmo, né, de estar aqui conversando com vocês. Dizer que fico feliz de estar atuando, né, como um dos representantes lá na Câmara Municipal de Vereadores. Deixo um abraço aqui a todos os outros colegas vereadores da Câmara Municipal de Urandi. Né, somos 11 lá naquela Casa Legislativa e temos feito, né, o trabalho realmente, o papel, né, do Poder Legislativo como vereador. Né, temos atuado aí tanto nas questões ambientais, né, o meu foco na área ambiental, os agricultores familiares, né, a classe trabalhadora em geral, professor, agente comunitário de saúde, agente comunitário de endemias e demais classes trabalhadoras. E temos buscado, Edmar, essas parcerias junto ao governo do estado, junto ao deputado federal Daniel Almeida, deputado estadual Ivana Bastos, ao prefeito Arle, desenvolver o nosso município. Né? Eu creio que teremos outras oportunidades para falar, né, das ações que conquistamos através do nosso mandato, né, junto com esses parceiros. Foram muitas conquistas para o nosso município de Urandi, tanto na área da saúde, no esporte, na agricultura familiar, pensando também nas questões relacionadas às mulheres, aos idosos, entre outras e outras áreas que conseguimos, né, articular junto a esses parceiros. O vereador, o papel dele é de fiscalizar, de propor ações, propor projetos. Para todos que nos escutam, o vereador ele não executa, tá? Então muitos pensam que o vereador ele tem algum tipo de orçamento para executar alguma obra, alguma coisa. Não, o vereador não tem orçamento nenhum. Verdade. O papel do vereador está previsto na Constituição, né, e também na lei orgânica do município, no regimento interno da Câmara. O papel do vereador é de propor projetos, ações, fiscalizar o recurso público, né, e tá
sendo o responsável, né, pela essa parte de fiscalização e de levar projetos que a sociedade, que a comunidade está propondo, né? Então o vereador ele tem esse papel, ele não executa nada, ele não tem recurso para fazer obras nenhum. E eu fico muito feliz porque a população do nosso município de Urandi tem observado isso, né? Tem observado a Câmara de Vereadores, tem observado as ações dos vereadores. Espero que continue assim atuando. 2024 é um ano de eleição. Espero que possa, em 2024, estar observando e estar escolhendo, né, o seu melhor representante, tanto para o Poder Legislativo, como também para o Executivo, para que o município possa se desenvolver cada vez mais. Eu sou um cidadão do município de Urandi, estou vereador, não irei ficar vereador para o resto da vida, né? Tenho planos e projetos em relação na vida política, mas também espero que nós, população, podemos escolher, né, nossos representantes com responsabilidade, né, saber o seu papel, saber os seus projetos, saber a sua atuação na sociedade, para que nos representa, né, com transparência, com honestidade, com responsabilidade nesses espaços, tanto no Legislativo também como no Executivo. E aí deixo um abraço, espero que possa estar outras vezes aqui com vocês, conversando e batendo papo aqui no podcast Atualizando Urandi. Obrigado, Edmar Oliveira. Muito bem, falei aqui com Matheus Silveira, né, como já disse para vocês, um jovem muito aguerrido, um jovem da luta do nosso município, vereador, atuante no nosso município, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Urandi, agricultor familiar também, inclusive tem a sua propriedade na Fazenda Barreiro, tá tudo muito bonitinho. Cova de Mandioca. Fazenda Cova de Mandioca, Fazenda Barreiro, próximo, né? Mas é Cova de Mandioca. E então eu quero te agradecer, muito obrigado por você ter vindo e volte outras vezes. Eu agradeço, muito obrigado, um abraço a todos. Valeu. Muito obrigado pela sua audiência, você que assistiu até aqui. Lembrando que o nosso podcast Atualizando Urandi tem o apoio oficial do Café Bom Sabor. Deixo aqui um meu forte abraço ao nosso amigo José e também ao nosso amigo Jean. A todos, o nosso forte abraço. Valeu.